E aí pessoal, tudo bem? Mister aqui, mais um vídeo sobre Dragon Ball, né? Tá tendo um combo aqui, acho que vai ser 3 vídeos, depois eu vou mudar um pouco o tema, porque são assuntos pertinentes que eu tinha pra falar de Dragon Ball mesmo, e aí eu vou falar por aqui mesmo, né? Dragon Ball Heroes deveria ser melhor utilizado pela Toei, pela franquia, pelos mangakas, por tudo. E assim, vamos chegar lá no ponto. Eu vou deixar uma questão clara, né? Porque é uma coisa que talvez alguém que é mais entendido da franquia vá me responder e eu sei disso. Então eu quero pontuar que sim, hoje em dia isso é, para dizer no mínimo improvável, né? Para não dizer impossível ou que não vai rolar, né? Por quê? Porque Dragon Ball Super Hero, ele é uma obra, seja as os comerciais animados, seja o mangá, seja tudo que envolve Dragon Ball Super, ele é feito para promover Dragon Ball Super não, Dragon Ball Heroes, ele é feito para promover o jogo Dragon Ball Heroes, né? Que é um jogo de cartas lá do Japão. Acontece que esse jogo não existe mais, ele não existe mais, então tudo que é feito para promover ele não tem mais motivo de existir, seja anime, mangá ou qualquer coisa do tipo, porque ele vai estar promovendo um produto que não é mais comercializado, porque foi substituído por outro jogo de cartas lá, que eu não sei sinceramente qual que é o nome do jogo, mas, né, me perdi aqui. O erro em gravação corte, né? Passa umas vergonhas dessa, mas então por isso que não vai rolar. É um jogo de cartas que substituiu o Dragon Ball Heroes. Provavelmente vai ter algumas anomalias mais pra frente. Eu acho que rende um vídeo só pra falar desse jogo, né? Então não vou me focar muito nele. Mas, então, entendam como é algo que eu gostaria que tivesse acontecido, que poderia ter acontecido, ter sido melhor aproveitado, mas não rolou. E assim, ainda não é impossível, né? Mas acaba sendo improvável porque não tem sentido você fazer qualquer coisa envolvendo Heroes, sendo que ele é um produto que né, não está sendo comercializado. Mas vamos lá. Por que eu falo que deveria ser melhor aproveitado? Porque é uma marca de Dragon Ball que tem uma história, assim, maneira, que eu digo, não é uma história super bem feita, mas ele tem uma narrativa, né? Tem um mangá, o próprio jogo ele tem uma narrativa, uma história, um começo, meio, fim, né? Personagens originais, vilões originais, poderes interessantes. Então eu acho que daria pra fazer algo melhor. O que a gente teve de relação desse jogo aí? A gente teve poucas coisas, assim, muito poucas coisas no Dragon Ball Xenoverse, né? Pra não dizer que não teve, teve uma ou outra coisinha lá no Dragon Ball Xenoverse, mas bem pouco mesmo. A gente teve também, né, um anime promocional que tinha 10 minutos. E aí, cara, é a parte que eu falo que deveria ser melhor utilizada. Eu vou falar do anime e do jogo, né? Primeiramente, o anime. Eu acho que, assim, agora não tem mais motivo. A gente vai ter o remake de Dragon Ball Super, a gente vai ter a continuação de Dragon Ball Super, mas a gente sabe que ficou com o mangá parado, ficou com o anime parado por muitos anos. A gente teve Dragon Ball Daima aí no meio? Teve. Mas ainda assim, teve um bom período, sim, muita novidade de Dragon Ball, apesar do filme, do Super Hero também. E não sei se vocês vão concordar, mas nesse tempo, um spin-off de Dragon Ball Heroes, um spin-off bem feito, com qualidade, com uma animação, com tempo, né? Um episódio normal de anime, realmente um anime, uma temporada de anime de Dragon Ball Heroes. Cara, teria sido um ótimo passatempo para os fãs até voltar Dragon Ball Super. Muita gente vai falar, não, mas isso seria confuso, as pessoas iriam confundir Dragon Ball Super com Dragon Ball Heroes. Sinceramente, cara, eu acho que a audiência não é tão imbecil, velho. É outro nome, era só deixar, sei lá, escrito, sabe? É um anime promocional, ou é um anime que não é canônico, sabe? Não é tão difícil, né? Não, eu não, mas sinceramente, eu acho que vocês falarem que as pessoas iam ver Dragon Ball Heroes, que tinha o Goku Super Saiyajin 4, não sei o que lá, e confundir com Dragon Ball Super é subestimar muito a inteligência da audiência. Eu não acho que a audiência seja tão burra. Eles iam conseguir separar sim. Principalmente no Japão, mas eu acho que no resto do mundo também, gente. Não é tão difícil assim. Até porque tem um anime de Dragon Ball Heroes e até tinha um ou outro gato pingado falando, é continuação do Super. Mas se você assistisse um episódio, você ia saber que não é. O Cooler apareceu em algum episódio do Dragon Ball Super? Não apareceu, pô, mas naquele anime aparecia. Então assim, eu acho que isso não seria um problema, necessariamente. Até porque tem um mangá, por exemplo, e ninguém confunde o mangá do Heroes com o mangá de Dragon Ball Super, né? Essa é a questão pra mim. Eu acho que era uma possibilidade falando de jogos, cara. Por exemplo, vou dar um exemplo de Dragon Ball Kakaroto, né? Que é o jogo de mais de história, RPG de Dragon Ball. Cara, imagina um jogo inteiro desse adaptando tudo do Dragon Ball Heroes. Pô, seria sensacional, ia vender que nem água, sabe? Ia trazer momentos fanservice.
E outra, não ia ter essa questão de confundir, porque, pô, obviamente é um jogo, então não se trata da linha principal, também não teria esse problema aqui. Eu nem acho que é um problema real, mas vamos considerar que seja, não teria esse problema. Outra coisa, Dragon Ball Fighters, por exemplo, pô, adiciona um lutador de Dragon Ball Heroes. É que Dragon Ball Fighters não, porque tem muito lutador do próprio Dragon Ball original que precisaria aparecer, né, cara, pra falar a verdade. Então, Dragon Ball, seja Dragon Ball clássico, Dragon Ball Z ou Dragon Ball Super, né? Então eu acho que não tem muito slot, mas por exemplo, Dragon Ball Xenoverse, pô, mete os tem tudo a ver com a temática do jogo, a história de Dragon Ball Heroes tem tudo a ver com essa questão temporal. Então assim, coloca um monte de personagem do Heroes no Dragon Ball Xenoverse, tem tudo a ver com o jogo. Pô, Dragon Ball Sparking Zero, faz uma DLC do Heroes. Cara, e eu acho que ia vender que nem água, eu acho que seria positivo pra franquia, e eu acho que ele ia suprir a carência de novos conteúdos que a franquia tem, né? Por exemplo, DLC, a gente não pode lançar DLC da Sagamoro porque não lançou pro anime. Tem muita gente que discorda disso, mas eu acho que é a posição certa, tá? Dá pra fazer um vídeo só sobre isso também. Mas, eu acho que a escolha é certa, eu acho que é a melhor questão. E eu acho que é um desperdício não fazerem isso nos jogos e etc. Eu acho que dava pra você adaptar muitas coisas do Heroes, utilizar muitas coisas do Heroes, porque é um conteúdo oficial que tá lá, sabe? Eu acho que colocar esse conteúdo na geladeira, jogar fora, não agrega em nada pra ninguém, né? E, pelo contrário, se você usasse esse conteúdo, seria só mais conteúdo a mais, não ia perder em nada. Eu acho que essa é a minha opinião. Acho que o Heroes poderia ser melhor aproveitado pela marca Dragon Ball em si, né? Deixa a opinião de vocês, é isso, tamo junto, é nóis.